Boa tarde, esse é o programa Se Eduque em Ação e agora nós teremos uma aula de língua portuguesa para o 7º ano dos anos finais do ensino fundamental. Eu sou a professora Flávia e hoje nós vamos trabalhar com um tipo de texto que é a autobiografia. Então, nós vamos pensar hoje por que a gente usa uma autobiografia, o que é, para que serve, como que eu escrevo uma autobiografia, tá? Então, vamos começar. Bom, sobre a palavra autobiografia, o que significa? Auto, eu mesmo, né? Tu mesmo. Bio, a vida e grafia, escrever. Então, a autobiografia é escrever sobre a própria vida, sobre a sua vida, tá? Sobre a minha vida mesmo. Isso é autobiografia. Então, autobiografia, ela é um relato, quando eu vou escrever sobre a minha vida, é um relato pessoal. No caso, eu sou o narrador e eu narro o quê? Um acontecimento da minha vida. Mas é em 2 níveis. Eu narro o fato e comento o fato. Né? O narrador presente, personagem. Né? E quem lê a biografia, lê por quê? Por que é o meu interesse em ler uma biografia? Ora, meu interesse é conhecer as pessoas, conhecer outras vidas, conhecer outras culturas, não é mesmo? A gente sempre tem essa curiosidade. Quando você encontra um amigo, às vezes você fala, e aí? Faz tempo que eu não vejo fulano, como que ele está? Não é? A gente tem essa questão de querer saber um pouco do que está acontecendo com o outro. Pode ser que a gente queira saber sobre pessoas famosas, artistas, jogadores de futebol, não é? E pode ser que a gente queira saber de pessoas normais também, né? Não tem que ser pessoa famosa. Eu escolhi para vocês, para a gente falar hoje, sobre esse livro de uma pessoa que é famosa. Acho que ele é famoso, não é? O Lázaro Ramos. Ele escreveu esse livro em 2017 e é a autobiografia da vida dele. O livro é Na Minha Pele. Olha o significado forte que tem o título desse livro dele, né? Então, ele está contando sobre a vida dele no livro e, com isso, com essa experiência dele, é uma experiência de alegria, de luta, inspira outras pessoas a escrever e também a viver de outras formas. Um comentário de quem leu o livro dele é assim: Na minha pele tem a função de despertar em cada um de nós a vontade e a possibilidade de contar nossas próprias histórias de vários pontos de vista. Uma coisa que tem que ter na autobiografia, gente, é a veracidade dos fatos. Não é um conto, não é uma história sem pé e nem cabeça. A autobiografia tem que ser a sua história, de verdade, porque senão a pessoa vai ler sobre você algo que não é verdadeiro. Né? Isso é muito ruim. Então, uma característica desse texto, desse gênero textual, tem que ser a verdade. Tá? Os fatos têm que ser verdadeiros. A gente tem que ser autêntico, né? Para escrever. Então, pense, a característica da autobiografia é falar sobre a vida e a própria pessoa que escreve sobre sua vida. Bom, qual é a estrutura desse tipo de texto? Como é que tem que ser, o que tem que compor a autobiografia? Primeiro, uma cronologia dos fatos, uma cronologia razoável. Você pode começar do nascimento, conta os principais acontecimentos da sua vida e algumas curiosidades. Isso é uma ordem cronológica. Também você pode, uma ordem cronológica crescente. Também você pode usar o inverso, decrescente. Começa de hoje e chega até quando você nasceu, não tem problema. Mas tem que ter uma ordem dos fatos, tá bom? Vamos entender como que o Lázaro Ramos escreveu essa ordem no livro dele. Eu escolhi 3 trechos para a gente tentar entender a ordem cronológica. O primeiro é esse. Levávamos uma vida simples na casa em que minha tia orgulhosamente dizia ter projetado. Naquela época, eu morava com meus cinco primos, que viraram meus irmãos postiços.
Não tínhamos Autorama, Playmobil ou Atari, mas tínhamos ele, o quintal. Ali nos divertíamos com brincadeiras de custo zero. Esconde-esconde, pega-pega, garrafão. Em seguida, outro trecho. Até a 4ª série, estudei em colégio particular na Federação. As turmas tinham um número equilibrado de negros e brancos. O curioso é que nessa escola tão mista, ignorava-se a história dos negros. Aprendi sobre a luta do zumbi de forma muito superficial e breve. Outro período de tempo. Em 1995, quando já tinha 17 anos, vivi zumbi no teatro. Eu fazia um garoto com poucas falas, o que me deu mais tempo para assimilar as informações da pesquisa, que a história negra é repleta de lutas e que a liberdade não veio de uma canetada da princesa imperial, mas após muita luta. Esse foi um salto na compreensão sobre de onde vim e para onde podia ir. 3 trechos, como eu disse, mostrando a cronologia dos fatos, dos acontecimentos na vida do Lázaro Ramos, como ele narra no livro dele, não é? Isso é importante porque senão o livro fica ruim para ler, né? Você não, tem que ter uma ordem dos fatos. Sempre pensando, tem um fato e um comentário. Não é só o fato também, porque senão fica uma narração muito sem sentido. Essa autobiografia, esse texto, ele pode ser vinculado, ele pode ser mostrado para as pessoas de várias formas. Eu vou mostrar algumas versões para vocês. A gente pode falar sobre a nossa vida, escrever sobre nós mesmos, num poema, por exemplo. Olha esse do Manuel de Barros. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos, como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto, porque eu não sou da informática, eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor meus silêncios. É um tipo, contou alguma coisa da vida dele. Outra forma é o diário. O diário é esse mesmo, um caderno que você escreve sobre a sua vida. Um diário muito famoso é o da Anne Frank. Ele é patrimônio histórico da humanidade, né? Uma adolescente que fica escondida durante a Segunda Guerra, ela é judia, e conta a história dela. Selfie, que é super famoso hoje em dia, né? Super comum, essa foto que a gente faz aí no celular, está mostrando você, você mesmo faz. Então, é um tipo de autobiografia. O perfil nas redes sociais, né? Quando você coloca lá quem é você no Instagram, no Facebook, e aparece esse perfil, é um tipo de autobiografia. Lembra? Olha, o blog também, no site, né, a gente pode montar o seu blog, também é um tipo de autobiografia. Autorretrato. Hoje não é tão comum, depois da selfie, né, mas também é uma versão da autobiografia. Quando a gente escreve sobre a nossa vida, ela fica pública. E é esse coletivo que é importante desse gênero. Tá? Minha vida, nossas vidas formam um só diamante, disse Carlos Drummond de Andrade. Então, é importante a gente compartilhar e a gente conhecer, né, outras pessoas por meio desse tipo de texto. Agora vamos ver um pouquinho de ortografia nessa aula. Nós sabemos que em 2011 houve uma reforma ortográfica na nossa língua portuguesa e algumas palavras passaram a ser escritas de outra forma, de modo diferente. Uma dessas palavras, uma dessa mudança que teve, foi quando a gente usa o hífen com o prefixo alto. Não há mais hífen, é a regra. Então, antes, autoajuda tinha um hífen, não tem mais. Autoanálise também não tem mais. Autodisciplina, autoescola, autoestima e autobiografia. Então, são palavras que não usam mais hífen. A regra geral é essa, não há mais hífen. Mas, né, na língua portuguesa, a gente tem sempre as exceções. Uma das exceções é quando o segundo elemento que vem depois do alto
começa com a consoante S ou com a consoante R. Nesse caso, a gente tem que dobrar essa consoante, o R ou o S, sem usar o hífen, como acontece com o autorretrato. É autorretrato ou autorretrato? Como se escreve? Com 2 R's, né? Sem o hífen. Também serve para autorregeneração, autorretrato, autosserviço e autossuficiente. Só que o falso prefixo também ainda é usado, o hífen também ainda é usado, quando esse falso prefixo auto tem como segundo elemento palavras que iniciam com O ou H. Então, essa regra de não ter hífen já tem 2 exceções aqui para nós. Auto-hipnose. Hipnose começa com H, tem o hífen. Oxidante começa com O, tem o hífen. Observação começa com O, tem o hífen. Então, a gente tem uma regra e 2 exceções, certo? Quais são as exceções? Vamos voltar aqui um pouquinho. Então, não há mais hífen. Regra geral, não tem hífen quando a palavra tem o prefixo alto. No entanto, tem uma coisinha que muda, que se o segundo elemento for S ou R, você tem que dobrar essa consoante. Fica 2 S's ou 2 R's, como em autorretrato que a gente falou, né, aqui na aula. E quando começa o segundo elemento com as letras O ou H, tenho que colocar o hífen, tá bom? Então, essas são as regras ortográficas da utilização do prefixo alto juntamente com o hífen ou sem o hífen. Eu pergunto para vocês sobre essa aula de hoje, né, que a gente falou sobre a importância de escrever sobre a nossa vida, para isso ser público, para outras pessoas conhecerem, a importância da gente ler biografias para conhecer outras culturas, outras pessoas. Vocês, alunos do 7º ano, que estão aí com 12, 13 anos, pergunto, a vida de vocês hoje já daria um livro? Como que vocês escreveriam esse livro? Né? Então, eu gostaria que vocês fossem lá no NetEscola, né, no portal, olhassem as atividades e se preparassem para escrever, tá? A autobiografia de vocês. E não saiam daí, pois após o intervalo, nós teremos aula de geografia com o professor Emerson Martins. Tá bom? Para vocês, um forte abraço e fiquem em casa.